Boa noite. Estou inaugurando uma nova comunicação com vocês, que é o Leitura Didática. Vou deixar gravado, né? E nesse momento, aqui no Aulas Professor Wellington, nesse Instagram, só que eu começo aqui. Opa, Júlia! Tudo bem, Júlia? Bacana. Aceita um café, Júlia? Aqui eu fico assim antes do café e depois do café eu fico assim. Opa, tem mais gente entrando aí, bacana. Bom, pessoal, boa noite. Então, para quem não me conhece, sou o professor Wellington. Eu sou professor no Colégio Tiradentes. Oi, Júlia, tudo bem? E você? E também eu sou professor na rede municipal de Belo Horizonte. E essa live aqui é extensiva. Eu vou seguir o cronograma do livro didático da Positivo, que é utilizado no Colégio Tiradentes. Tá tranquilo, Júlia, ainda mais com a presença aí de você, de todas as pessoas que estão entrando, né? Sejam bem-vindos aqui, tá? Os participantes podem, eventualmente, se quiser me chamar para fazer a chamada ao vivo, a gente faz, tá? Mas podem interagir no chat, fazer perguntas. A minha intenção aqui é, a partir da leitura didática do livro, é como se eu estivesse planejando minha aula ao vivo, tá? Sempre que possível, eu vou estar fazendo essas lives e divulgando, tá? A ideia eu vou trabalhar hoje nesse horário de 10 até mais ou menos 11 horas, porque tem um limite aí para deixar gravado no Instagram, né? Depois que passa de 1 hora, a gente não fica legal a gravação, e depois até para poder disponibilizar também no YouTube, tá? Eu estou aí nesse canal do Instagram, que eu fiz essa página dedicada só para aulas, porque eu tenho uma outra página também que eu trabalho outras questões, que também aí convido quem quiser participar, que é o @afrowellington. E tem um canal no YouTube também, que eu estou aos pouquinhos divulgando, melhorando, tentando organizar, que é o Diálogos de História com o Professor Wellington, tá? Aí quem quiser, se inscreva lá. E tudo que eu faço aqui eu posto lá também. Tem outras coisas, tem outros materiais lá que vocês podem explorar, tá? Então esse é o canal que eu tento trabalhar. Bom, o nosso tema de hoje é colonização europeia na América, tá? Bom, cafezinho? Essa hora da noite, cafezinho ajuda a dar um estímulo bom, né? Eu tenho uma pequena questão, gente, que eu uso óculos, mas eu sou míope. O míope, ele tem dificuldade para enxergar de longe. Curiosamente, vocês vão me ver tirar o óculos sempre na hora de fazer leitura, porque eu leio melhor sem o óculos do que com óculos, tá? É uma característica de quem é míope sabe disso, né? Então, vamos lá. Como eu disse, eu estou utilizando como base o volume 5 do livro da Positivo, que é utilizado por várias escolas, e inclusive o Colégio Tiradentes, tá? Mas esse tema é um tema que vocês vão encontrar em outros livros didáticos, em outras plataformas por aí, tá? Inicialmente, o livro traz uma imagem. É sempre importante, eu sempre dou uma dica para os estudantes: quando pegar uma imagem de livro, nunca vejam só a imagem, gente, tá? Aí tá entrando mais gente, Josué, Ian Xavier, sejam bem-vindos. Sempre leiam a legenda. A legenda traz informações importantíssimas sobre a imagem, tá? Por exemplo, para quem vê aqui uma embarcação e não sabe para que é, o título que o autor dá é do
L. Plug e Go e companhia, desculpa, Co de companhia. Chama A Primeira Viagem. Essa gravura é de 1893. É uma litografia, ou seja, é um quadro com pintura à base de água, colorido. Esse quadro está disponível na Biblioteca do Congresso em Washington, nos Estados Unidos. Tá? É uma representação da primeira viagem. Agora, que primeira viagem que é essa? Essa primeira viagem a que se refere é a primeira viagem de Cristóvão Colombo, que foi o nosso primeiro descobridor das Américas. Porém, há uma polêmica muito grande quando a gente fala a palavra descobrimento, assim como aqui se refere ao descobrimento do Brasil em 1500 com Pedro Álvares Cabral, porque a palavra descobrimento, ela, se for pegar a lógica semântica da análise da língua portuguesa, você pode fazer várias analogias. Uma é que você descobre algo que estava coberto. Coberto em que sentido? Nós podemos associar que as Américas estavam cobertas, ou seja, era como se fosse a gente... Vamos pensar em Marte. A gente discute, será que tem vida lá em Marte? Até hoje existe essa pergunta. Vira e mexe a NASA tá com projetos de manda sondas que já inclusive descobriram água, aí começa aquelas especulações. Se tem água lá é porque tem vida. Porque a vida surge a partir da água. Né? Tanto é que tem professor de ciências aí, vai falar com vocês que a maior parte do nosso corpo é feito de quê? De água. Muitas frutas, quando você vai desidratar uma fruta, por exemplo, ela fica pequenininha, porque a maior parte dela é água. Desidratar é tirar realmente o excesso de água daquela planta, daquela fruta. Então, o descobrimento nos dá um sentido dúbio, porque você pensa assim, estava coberto, então tá, foram lá e descobriram que existe aquele lugar. Mas aí aí você começa a pensar do lado dos nativos, aqueles que já estavam. Ora, quem descobriu a América do Norte não teriam sido os índios Fiuques, Cherokee, tem algumas tribos americanas que hoje são nomes de tribos que foram dizimadas, destruídas. São nomes de carros bacanas, né? Cherokee era uma tribo americana. Aí os maias, incas, astecas, que inclusive eram considerados os povos nativos mais evoluídos das Américas, tem construções no México dos astecas que há uma dúvida muito grande. Tem gente até que especula que são obras de extraterrestres, porque não conseguem imaginar como que um povo nativo que não dominava os valores da civilização ocidental conseguia fazer construções tão imponentes e que infelizmente só há ruínas hoje. E assim como quando a gente analisa as tribos indígenas tropicais aqui da América do Sul, Brasil, Uruguai, Paraguai, né? Aí você pensa nos Guaranis, Tupis, Gês. E aí, se quisermos saber os nomes das tribos indígenas, basta lembrar do nome das ruas do centro de Belo Horizonte. Todas elas, o centro de Belo Horizonte foi um tabuleiro em que uma parte tem nomes de estados
né, nomes indígenas. Aí você tem lá Rua dos Guaranis, povos guaranis. Rua dos Tamoios, povos tamoios. Rua dos Tupinambás, povos tupinambás. Rua dos Carijós, povos carijós. O nome das tribos que haviam à época do descobrimento. Mas a maioria estão todas praticamente dizimadas. Algumas comunidades ainda resistem, mantêm sua cultura a partir dos descendentes que foram perpetuando ao longo da história, contando um para o outro até chegar aos dias atuais. Mas, infelizmente, em nome do progresso, por uma lógica civilizatória que destruiu completamente a cultura indígena, principalmente, né, na América do Norte, os povos foram perseguidos, dizimados, destruídos. E aí tem essa questão. Seriam eles os verdadeiros descobridores? Mas eu fico com uma resposta dada por um aluno meu lá do Colégio Tiradentes, que ele disse o seguinte: ora, professor, tá no Mapa Mundi, né? Tá no Mapa Mundi. Eu tenho uma solicitação de visualização aí. Só para... Tá. Bom, então ele dizia, professor, passou a figurar no Mapa Mundi. Ô, Márcio. Oi, irmão, tamo junto aí. Beleza? Beleza. Joia. Tô sem querer que eu entre aqui. Pera aí, só. Para conversar sobre Paralamas. Bom, gente, tem um amigo meu que participou aí, né, e depois eu vou fazer uma live, que ele é fã do Paralamas, né? Tá me dando um alô, tá? Mas quem tiver alguma dúvida, tá, sobre o que eu estou falando, pode colocar no chat. Quem quiser participar ao vivo também, debater comigo, tá? O tema é colonização europeia na América, né? Então, tem mais pessoas entrando aí, estou vendo aí, além do Márcio, que entrou só para me dar um oi, tem o Kerlon, a minha irmã Kézia está aí participando, né? Então tá bacana. Então aí, quem quiser dialogar comigo sobre o tema, fiquem à vontade, seja no chat ou seja me chamando aí para conversa, tá? Bom, então, decifrando esse quadro que eu tinha mostrado, não sei se a imagem está legal para vocês verificarem, aqui tem Cristóvão Colombo, um navegante genovês. Na sua primeira viagem, ele estava embarcando, e antes disso, ele toma o cuidado de beijar a mão da rainha. Mas se ele era genovês, a Itália não era um país unificado ainda naquela época, não era uma nação. Nós só tínhamos duas nações que tinham essa condição de reinos unificados e que estavam preparados para partir para as grandes navegações ali naquela região, na Península Ibérica, que era Espanha e Portugal. E Cristóvão Colombo, ele vai pedir apoio à Espanha e se oferecer para ser esse comandante dessa expedição. Por quê? Qual que era o interesse daquela época? Nós tínhamos uma questão que ainda não estava resolvida desde as cruzadas, que foram as guerras religiosas para livrar a Terra Santa do domínio muçulmano. Mas o objetivo dessas guerras, embora tivesse a bandeira religiosa, tinha uma questão econômica por trás. Por quê? Eu não estou com um mapa muito legal aqui, não, gente. Mas, pegando aqui um pouquinho esse mapa que eu tenho aqui, ele só mostra uma ponta aqui. Espera aí que embolei aqui um pouquinho.
aqui eu tenho o mapa da Europa e vejam vocês que havia uma preocupação dos europeus, está aqui Espanha e Portugal, na Península Ibérica, estavam aqui em direção ao Oceano Atlântico. A outra ponta da Europa faz a comunicação com o continente asiático. E antes dele nós temos o Oriente Médio, onde estão os árabes, começando aqui pela Turquia, que ainda está no continente europeu, mas tem uma característica bem árabe. Vejam bem, esse caminho aqui nessa parte cinza era uma barreira para os europeus naquela época, porque eles tinham que pedir licença aos árabes, ou usar os árabes como intermediários para buscar especiarias no continente asiático, mais especificamente nas Índias. Tá? E aí é que mora o problema. Porque esses produtos sairiam muito caro. Todo produto, quando tem um atravessador, você paga para o atravessador chegar. Ó, tem mais alguém querendo me dar um alô aí? Meu amigo Péricles. Ô, Péricles. E aí? Beleza, meu cara? Bom demais? Não, pera. Você é doido? Que Pérez, o que? Sou eu, Rui? Engajaria aqui, foi bacana, cara. Vou te ver, viu? Estou fazendo uma live aqui falando sobre a colonização europeia na América. Prestigia a nossa aula aí, viu? Bom te ver aí. Beleza. Tamo junto. Vamos lá para a gente conversar. Eu não tô lá mais, não. Agora eu tô em casa. Ah, você está aí? Tô na minha casa agora. Depois você me manda o endereço aí. A rua abaixo da casa de sua mãe. Aí. Aqui, na rua do Alexandre, aqui, de Zezinho. Zezinho, tô aqui pertinho. Então tá pertinho. Não, tá joia, vamos saber. Vou assistindo aí. Tá, beleza. Qualquer coisa você pode dar o seu palpite aí também, viu? Beleza. Obrigado. Vamos te ver aí. Bom. Até mais. Até mais. Até mais. Então, bom rever pessoas que eu não via há muito tempo, né? O Instagram tem essa vantagem, né? Tem mais gente entrando aí, né? Quem quiser entrar para dar um alô, gente, aqui é bem livre, viu? Não tem muito segredo, não. Eu estou num momento assim, que vocês estão vendo um professor planejando aula, dando aula, né? E, voltando aqui ao nosso livro didático, aí o que diz o livro sobre a imagem? A imagem apresenta Cristóvão Colombo se despedindo da rainha espanhola Isabel antes de zarpar para a sua primeira viagem em direção ao Ocidente, o que aconteceu no dia 3 de agosto de 1492. Em 12 de outubro do mesmo ano, ele atingiu terras que se pensava fazerem parte das Índias. Está aí o fato do engano de Colombo, que tem aquela brincadeira que ele colocou o ovo em pé, porque ele provou que dava para ir em direção ao Ocidente e descobrir terras, mas, ao mesmo tempo, nós temos aí uma confusão que o Colombo fez. Ele achou que já tinha chegado nas Índias. E aí começou a chamar, olha, começou a falar, então a gente se refere a quem mora na Índia hoje como indianos. Mas aí surgiu o nome índios naquela época. Porém, eles não tinham chegado nas Índias ainda, tinham chegado na América. Mas como eles achavam que a navegação se fazia em linha reta, ele pensou que já tinha chegado nas Índias.
Porque qual que era a alternativa? Para fugir do controle que os árabes faziam, do trajeto por terra, que seria muito mais curto, mas que custava muito caro para os europeus conquistarem as suas chamadas especiarias. Aliás, na verdade, o que são especiarias? A gente vê, eram principalmente produtos aromáticos, tecidos, muita coisa que não era produzida na Europa, que servia principalmente para conservar os alimentos. Imaginem vocês que até há pouco tempo, quando não tínhamos a geladeira, como é que o povo fazia para conservar alimento? Com o uso do sal, que é uma especiaria. E muita gente conservava, por exemplo, existia carne de lata, né? Eu mesmo lembro da minha avó, tinha na casa dela a carne de lata, se colocava na banha de porco para conservar a carne, no tempo que não havia geladeira. Então, vejam que os europeus queriam essas especiarias para conservar alimentos. Aí tinha a canela, inclusive se chama canela da Índia por isso. E essas especiarias vinham das Índias, inclusive tecidos. Na verdade, os povos asiáticos dominavam algumas tecnologias e tinham outras que cultivavam em seu território, e até pensando na Europa como uma dificuldade muito grande em implantar tudo, tem regiões com solos férteis, mas a maior parte não tem, a questão das áreas onde se neva, onde tem um solo não propício a fazer esse processo. Tá? O Kellogg está dizendo que existiam outras maneiras. Tá? Depois, se você quiser explicar melhor para a gente e contribuir, seja bem-vindo, viu, Kellogg? Alguém aceita o cafezinho? Eu fico assim, antes do café, e fico assim depois do café. Uma brincadeira com essa xícara aqui, que eu sempre faço. Bom, continuando aqui a nossa conversa, eu vou lendo alguns trechos, vou parando, comentando, tá? O continente americano, de maneira geral, é caracterizado por sua riqueza natural e material. Entretanto, o continente americano também é caracterizado pelas grandes pessoas que desfrutam de boa qualidade de vida e aquelas que vivem na mais completa pobreza. Aí já é uma contextualização com a realidade atual, né? A contradição entre uma América rica e desenvolvida e uma América pobre e subdesenvolvida pode ser bem mais compreendida por meio do conhecimento do processo histórico da colonização do continente americano. Ou seja, esse texto aqui é para a gente compreender a importância da história. Muita gente fica se perguntando, para que estudar a história? Para que a história? Toda vez que a gente faz uma pergunta para o presente, nós encontramos a resposta no passado. É lá no passado que a gente consegue refletir, entender o que. Então, se você quer entender por que a América Latina tem uma parte, tem tanta riqueza, mas tem um povo tão pobre e subdesenvolvido, mas também, no mesmo lugar, você tem pessoas muito bem-sucedidas, que tem uma concentração de riqueza nas mãos de poucos, tem que entender o nosso processo de colonização. Vou dar um exemplo aqui, pegando a questão brasileira, embora eu esteja falando aqui da colonização europeia, no continente americano em geral, mas aqui, por exemplo, houve uma divisão em capitanias hereditárias, onde esses capitães donatários recebiam terras da coroa para tomar conta. Depois, elas foram subdivididas em sesmarias. E aí,
Daí foi evoluindo até o processo chamado de coronelato, onde nós tínhamos coronéis que dominavam certas parcelas de terra. Quando perceberam que a escravidão estava com os dias contados e que a mão de obra seria assalariada com um imigrante que viria de fora, deram um jeito de fazer uma lei de terras lá em 1850 para que a terra que passasse a ter o valor de mercadoria e para quem já tinha a terra tivesse a posse regularizada. Com isso, nós tivemos uma concentração fundiária da terra. Quando houve a liberdade dos escravos, não houve reforma agrária no Brasil, para poder possibilitar que os negros recém-libertos tivessem acesso fácil à terra. Imagina um escravizado que é libertado e não tem nenhuma indenização pelo tempo que ele foi escravo. Sequer podiam nem falar assim, agora volta para a África, botou todo mundo no navio e manda para a África. Nem isso eles tiveram. Né? A lei áurea só tinha 2 parágrafos. A partir de hoje, consideram-se livres os escravos no Brasil, e o segundo revoga suas disposições em contrário. Não se previu o que fazer com essa população agora, que aí, como que o senhor, como que o coronel que tinha um escravo como valor monetário, que ele podia depois vender, trocar, e ele também não teve indenização, ele iria fazer com esses escravos? Foram todos expulsos das fazendas e tiveram que vir para as cidades litorâneas, como o Rio de Janeiro, e depois também tentaram morar, e veio a reforma Pereira Passos, que fez o bota abaixo, começou para alargar as avenidas e começou a destruir os casebres. O que sobrou para a população negra? Os morros onde ninguém queria morar. Aí surgiu a favela da Rocinha, foram surgindo várias outras. Por isso que a maioria da população das favelas no Brasil é a população negra, que eles tiveram que habitar onde ninguém queria morar. E aí todas essas mazelas que a gente vai analisando, se você for querer saber qual que é a importância de saber a origem, de compreender o processo. É a mesma, eu costumo dizer para os meus alunos, que é a mesma curiosidade que a gente tem de conhecer a história do seu pai, da sua mãe, de onde eles vieram, o que eles fizeram para chegar até aí. Quem nunca parou para ouvir uma história de uma avó, né, de querer saber de onde que ela veio? Por quê? Você conhecendo a história da sua família, você passa a tomar posse da sua própria história. Ver quais são os valores que norteiam a sua vida, qual que vai ser sua vocação. Ou seja, conhecendo o passado, a gente compreende o presente e projeta o futuro. O passado não é uma mera mercadoria que você vai querer saber só por curiosidade. E aí vem a importância dos museus. Né? É um quadro que tem nessa foto que está lá, em Washington. Mas que não conta. Mas por que essa compreensão aqui? Porque se fôssemos pensar assim, então a história tem que ser apenas daquilo que interessa aquela localidade. Então aí os Estados Unidos vão pensar o seguinte, nós vamos começar a história daqui. Tanto é que já houve tentativas de governos aí de apagar a história. Não se apaga a história. A história é para ser... tanto é que tem uma música que eu gosto de analisar, que é uma música do Engenheiros do Havaí, tá aí minha irmã Kézia que gosta, que a história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Ou seja, muitas vezes, por interesses políticos, de governos, partes da nossa história são omitidas. Mas depois, quando elas são reveladas, elas vêm à tona.
e desmascaram aqueles que omitiram na história. Então, é por isso que há uma preocupação muito grande dos políticos de saber do seu legado para a história. Muitos vão se figurar no livro de história como aqueles que fizeram algo de importante para a humanidade. Outros vão figurar nos livros de história como aqueles que trouxeram atraso, que aumentaram a desigualdade, que aumentaram essa situação de decadência. É claro que, em certos momentos em que existiram tiranos, eles tentaram modificar a história. Porém, a história ela pode ficar adormecida, ela pode se tornar uma história mal contada, mas um dia a verdade se revela. Então, por isso, a história ela é algo que precisa o tempo todo ser contada para ela não ser esquecida. Daí a importância de estudar, né, a história. Tá? Eu sou o que sou pela história que eu tenho, pela família que eu tive, pelos amigos que eu fiz ao longo da minha vida, tudo que eu aprendi com as pessoas. Né? Não dá para a gente ignorar a história. A história é um complemento da nossa vida que não pode nunca ser descartado. Então é tão importante essa introdução aqui que o livro coloca. Né? E aí continua aqui. O processo de formação das Américas teve início com as primeiras viagens marítimas que proporcionaram o descobrimento do continente americano. Os europeus se depararam com condições geográficas, sociais e culturais muito distintas. Nesse sentido, não se deve desprezar a cultura dos povos indígenas, tampouco sua participação na formação das sociedades. Assim, em razão das diferenças encontradas, a ação colonizadora europeia em terras americanas ocorreu de maneira variada, de acordo com a região e a população de cada lugar. Até porque aquele primeiro contato de Cristóvão Colombo, quando desceu na República Dominicana, capital Santo Domingo, que teria sido a primeira cidade descoberta na América, ele não se aí os colonizadores que foram subindo para o norte, descendo para o sul, não encontraram tribos, não encontraram os índios que ele generalizou com as mesmas características. Você tem um índio norte-americano, Canadá, Estados Unidos, que tem um tipo de característica, que tem uma cultura de um jeito totalmente diferente dos índios do sul. Que aí a gente vê, né, a cultura dos... Mesmo entre os indígenas do sul, nós tínhamos tribos litorâneas que provavelmente já tiveram contato com muitos navegadores antes do próprio Cabral, que já tinham aquele costume do escambo de trocar, né, um espelhinho por uma pepita de ouro que o descobridor viu ornada em alguma vestimenta, né, ou no corpo de algum nativo. Aquelas trocas, aquele choque chamado choque cultural, para algumas tribos indígenas, já era algo corriqueiro. Quanto para outras adentradas, Chavantes, Chacriabá, mais para o interior do continente, já eram mais hostis.
a chegada dos... Principalmente quando aí o navegador que chega, se estabelece, vira colonizador, e depois ele vai adentrando pelo interior e se torna um bandeirante que vai conduzir suas bandeiras em busca de pedras preciosas, de locais desconhecidos, para buscar outras riquezas, e aí dão de cara com outras tribos mais hostis, e aí onde esse choque cultural vai gerar lá uma disputa de arco e flecha contra espada, contra armamentos de fogo que já existiam naquela época. E aí muitas tribos foram dizimadas quando resistiram à ação do colonizador. Aquelas que se submeteram de uma certa forma, houve a ação do colonizador de fazer um processo de aculturamento, de tentar fazer com que aqueles povos indígenas se convertessem à religião católica, que era a religião do colonizador, e aí os jesuítas vão ter um papel importante, inclusive a própria educação brasileira tem uma base forte do ensino jesuíta. A cidade de São Paulo, por exemplo, ela surgiu a partir de um colégio jesuíta, que era o Colégio São Paulo. E como em toda a América também, esse processo foi assim. Onde houve resistência indígena, houve massacre. E aí povos mais organizados, como os maias, astecas, incas, foram terrivelmente aniquilados, porque eles tinham uma cultura que sobrepunha o padrão do colonizador europeu. Assim como se fala da África. Os povos africanos, muitos tinham uma evolução que os europeus não tinham. Eles ensinaram os europeus, por exemplo, como que se faz saneamento básico, como se faz uma rede de esgoto. Porque na Europa isso era uma verdadeira porqueira, né? Não tinha uma higienização, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, havia o costume de usar escravos para carregar os dejetos feitos pelas casas em barris para jogar no mar, que não sabiam fazer rede de esgoto. Mas os africanos já dominavam em várias nações africanas, até mesmo na antiguidade, sabiam trabalhar a questão do saneamento básico. E, aliás, os escravos não foram assim, não chegaram aqui, trouxe você como escravo, você vai aprender a trabalhar com mineração. Não. Eles buscavam onde eles já dominavam essa técnica. Não foi feita uma escravidão aleatória, não. Os escravos que vieram para Minas Gerais vieram da costa da mina, de alguns lugares da África, onde se tinha essa prática mineratória. Os que foram trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar também, muitos já tinham essa experiência em solo africano, né? Então, muitas vezes, às vezes é o contrário, né? Aí vieram fazer o trabalho forçado, mas era algo que já era técnica, que já era do conhecimento de muitos. Bom, aí continuando aqui a nossa leitura, o processo de colonização teve como uma de suas principais características a expansão do poderio econômico da metrópole, inserida no contexto histórico do mercantilismo. A colonização visava o acúmulo de metais preciosos e a exploração de produtos primários que pudessem render bons lucros na Europa. Ainda não, claro que nessa época ainda não tínhamos o desenvolvimento de um capitalismo, tal como a gente conhece. Agora estou vendo o chat. O Kerlon, na verdade, quando eu falo aniquilado, não significa que não há remanescentes dessas tribos. Claro que
contra incas. Aliás, se você pegar, por exemplo, o povo boliviano, basta olhar no semblante da população e perceber que são descendentes de indígenas, dependendo da característica de cada população. Então, é claro que ainda inclusive a herança cultural dos povos incas existe, né? Eles estão lá, né? Mas é claro que quando eu falo aniquilados, dizimados, é no sentido assim, porque era uma população imensa que dominavam, né, um território considerável, mas que aos poucos foram sendo destruídos, tá? Mas eles existem sim, tá? Na verdade, desculpa a minha generalização aí, mas é aniquilado no sentido de que foram, de que principalmente na sua questão cultural, na sua organização, perderam suas terras, perderam, né, a sua... inclusive, não é se você pega boa parte, né, os mais pobres da América, quem são? Né? São os indígenas. Esse é o povo pobre, explorado, que está lá no seu território. Então, gente, vamos lá. Então, tal objetivo torna-se mais compreensível se analisado com base na relação entre política absolutista e economia mercantilista. O sistema absolutista demandava muitos recursos econômicos para assegurar o controle aos monarcas. Assim, a colonização cumpriu o papel de prover recursos financeiros aos estados europeus. O historiador Boris Fausto, em 1998, ressalta que as colônias deveriam contribuir para a autossuficiência da metrópole. O que é isso, gente? O sistema mercantilista era um sistema que acumulava riqueza. Aí, alguns chamam o sistema mercantilista de sistema pré-capitalista. E era um momento que nós estávamos vivendo uma transição, e o regime absolutista naquela época, ele possibilitava que a centralização da figura do rei, principalmente como ocorreu com Espanha e Portugal, facilitava o empreendimento das grandes navegações. Porque onde a Europa ainda estava esfacelada em pequenos reinos, essa empreitada não era possível. Então, Portugal e Espanha tiveram seu protagonismo, depois a Inglaterra também, justamente por se constituírem regimes absolutistas fortes e que tinham essa característica de trabalhar com o mercado. Era, de uma certa forma, o que ela está perguntando, o que é pré-capitalista? Tá? Porque, na verdade, o sistema capitalista é até meio controverso de falar isso. Como o mercantilismo ele era um sistema de acumulação, e a gente percebe que o capitalismo também ele tem a ver com, como Marx dizia, da mais-valia, que é a acumulação, mas visando a questão do lucro, o sistema mercantilista, na verdade, ele foi um embrião do sistema capitalista maior. Tá? Então, assim, pré-capitalista nesse sentido, de que ele que dá... o mercantilismo praticamente ele vai romper um pouco com a questão da lógica da igreja, é um pouco ele dá a característica da história moderna que quando se encerra a Idade Média, né, apesar de que há uma controvérsia muito grande em relação às épocas, né, porque a gente não tem uma ruptura drástica. Acabou a Idade Média, ano tal começou a Idade Moderna. Tudo é processo. Né? Quando a gente pega a Idade Média, por exemplo, a gente vê que no final dela, as bases para modificação do ciclo mundial, né, do chamado fim do feudalismo,
para uma efervescência do comércio nas cidades, né, que é onde surgem os burgos, as cidades mercantis, que é aí que dá, a origem do nome burguês, da burguesia vem daí, né? A população que vivia nessas cidades comerciais, né? Mercantis, que aí vai vir a questão do mercantilismo, um sistema em que o mercado está sendo notável no sistema de governo, né, onde os governos se preocupam em produzir, em comercializar, né, em repartir ainda que de forma desigual, essa riqueza acumulada. Tá? Então aí, quando a gente fala que a colonização europeia na América ela vai possibilitar, como Boris Falso fala, a autossuficiência da metrópole, é justamente porque, embora o objetivo de chegar nas Índias não tivesse sido feito naquele momento, os europeus começam a perceber que a descoberta da América se torna algo fundamental para o desenvolvimento desse sistema mercantil. Tá? E aí ele é pré-capitalista no sentido, porque depois é que o capitalismo ele é mais consolidado a partir da Revolução Industrial, que aí sim você tem toda uma sociedade que vai se complexificando e onde as relações comerciais passam a adotar regras e que essas regras acabam, inclusive, questionando o próprio sistema absolutista e a intromissão do Estado nos assuntos econômicos, tal como nós vamos ver as ideias de Adam Smith, da redução do papel do Estado na economia, e aí que o sistema capitalista vai moldando a sua forma de funcionamento da sociedade, tá? Como um todo. E aí, depois aqui o texto introdutório vai concluir assim, que a ação colonizadora europeia também pode ser considerada uma ação exploradora, em que os europeus utilizaram os mais variados artifícios para alcançar seus objetivos. Nesse sentido, alguns historiadores alertam para a desigualdade existente entre as relações sociais que se estabeleceram na América. Os nativos americanos, equivocadamente chamados de índios, como eu falei com vocês, né, do engano lá do Colombo, pelos europeus, foram dizimados ou integrados ao projeto colonizador português. Ou seja, aqueles que mais existiram foram dizimados. Aqueles que se renderam, mesmo após um período de resistência, ou que aceitaram essa convivência forçada com o colonizador, tiveram que ser integrados a esse projeto. Como aconteceu aqui no Brasil, com a catequese dos índios, ainda que alguns valores da cultura tenham sido preservados. Tá? Além da violência com que foram tratados em razão da exploração do trabalho, muitos perderam a vida como consequência de doenças trazidas pelos europeus. Deixa eu só controlar aqui a hora aqui. Bom, eu gosto de visitar um pouco as figuras
Nosso tempo está... A conversa está boa, na hora que está boa, está quase perto do fim, tá? Nós temos aqui, estamos praticamente encerrando essa primeira parte, tá? Mas eu queria mostrar uma outra figura que na legenda diz o seguinte: requerimento do padre Caetano da Fonseca de Vasconcelos, vigário da igreja de São Miguel de Piracicaba, no distrito de Vila Nova da Rainha, pedindo um número maior de presídios na região das Minas Gerais, com a finalidade de evitar danos e mortes causados por botocudos. Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros. Aí, esse quadro aqui, ó, ele quer representar que os indígenas não foram passivos ante a colonização europeia na América. Muitos reagiram, partindo para o conflito armado com os colonizadores. Alguns povos indígenas se mantiveram afastados até meados do século XX. Na região amazônica, ainda na atualidade, existem grupos isolados. Ou seja, ainda estão descobrindo grupos indígenas que, há pouco tempo, encontraram, né, uma tribo que nunca teve contato, que ainda fala sua língua nativa. Tem grupos aqui que não conhecem uma palavra em português, no Brasil, que ainda há tribos isoladas, ou seja, não conseguiram. Agora, com essa devastação que a Amazônia está sofrendo, esses povos correm risco, né? E aqui nós temos aqui uma gravura, né, que mostra, é um alerta, né, praticamente, a essa dizimação dos povos indígenas na América. Tá? Não sei se dá para ver bem, mas aqui mostra, tem aqui alguns cadáveres de povos europeus, né, do homem e da mulher branca, né, e aqui os índios botocudos, que seriam índios extremamente selvagens que agiam com muita brutalidade com aqueles que chegavam no seu território. Bom, pessoal, foi muito legal, mas a minha proposta é, nesse horário de 10 às 11, sempre fazer esse planejamento em conjunto, né? Obrigado, tem gente entrando aí, Irian, Kerlon, sejam bem-vindos, né? Mas estou chegando ao final desse encontro, que foi mais uma introdução a esse tema, e eu pretendo continuar amanhã, nesse mesmo horário de 10 às 11, eu vou entrar novamente, vou continuar a trabalhar com esse tema. Tá? Então, estão todos convidados. De vez em quando eu vou mudar, tá? Dependendo do que a gente for trabalhar. Porque, na verdade, eu pretendo trabalhar conteúdos de história e sociologia. Tá? Então, de vez em quando, eu vou trazer alguns temas de sociologia. Tá? Eu vou estar sempre anunciando, em média, vão ser segunda, terça e quarta, que eu vou estar fazendo essa live aqui. Ela não acontecendo, eu aviso. Para quem entrou depois essa live vai ficar gravada, pode voltar lá para poder rever novamente, vai ficar aí no meu Instagram, esse é o Aulas Professor Wellington. É isso que vocês estão me acompanhando. Vou deixar também no YouTube, que é a minha página Diálogos de História com o Professor Wellington. Espero que vocês entrem lá, se inscrevam. Tá? E obrigado a todos que participaram. Se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhar aí para mim. O Kerlon está pedindo para ser um pouco mais cedo. Tá? Eventualmente, se eu puder fazer mais cedo, eu faço. Mas, normalmente, eu gosto desse horário, que é o horário que eu tenho mais disponível para planejamento, que eu tenho outras ações que eu faço mais cedo. Tá? Mas o dia que eu puder fazer mais cedo, tá, Kerlon, eu farei. Tá? Mas fica aí o convite. Eu vou estar, sempre que eu tiver que mudar de horário, eu vou estar anunciando ou confirmando esse horário com vocês. Tá? Eu sempre vou... se vocês observem no meu, sempre dou uma passadinha no Instagram mais cedo, que eu sempre vou estar com um bannerzinho anunciando o tema, a hora que eu vou entrar, tá? E sempre eu tenho que fazer essa média de 1 hora para permitir a gravação, tá? Mas aí, qualquer coisa, vocês
me dá um toque aí. Quem quiser depois propor temas, eventualmente quiser entrar, dialogar comigo, tá? É uma forma de interagir com vocês, tá? É um planejamento de aula ao vivo, tá? Então, um grande abraço, né? Amanhã eu tenho aula dou aula para o ensino médio, para as turmas do segundo ano de História, pela manhã, mas aí a plataforma fechada, não é possível convidar todos. Mas então, os meus alunos que estão aí, que são das minhas turmas lá do Colégio Tiradentes, até amanhã cedo. Aos demais, nos encontramos amanhã à noite, novamente, aí nessa leitura didática. Tá? Um grande abraço e boa noite para todos. Obrigado aí pela participação.